Minha nora me disse: "Nunca vá à casa da minha mãe." As palavras me cortaram como cacos de vidro quebrado. Uma noite, o desespero me fez quebrar essa regra. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar. Só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. A luz da manhã filtrava pelas janelas do meu apartamento apertado na Tijuca, como um visitante relutante. Eu tinha 72 anos, parada na minha cozinha, vestindo o mesmo roupão azul desbotado que eu possuía há 15 anos. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu despejava café morno em uma caneca lascada. O tipo de tremor que não vem da idade, mas de anos carregando fardos pesados demais para os ombros de uma pessoa só. O cheiro de cigarro velho do apartamento de baixo misturava-se com o aroma da comida da minha vizinha, criando uma atmosfera que parecia sufocante. Este era o meu mundo agora. 4 paredes que testemunhavam minha rotina diária de desespero silencioso. Acordar. Checar meu celular em busca de mensagens que nunca chegavam. Fazer café. Olhar pela janela para a rua movimentada abaixo, observando outras pessoas viverem vidas que pareciam muito mais cheias que a minha. Naquela manhã em particular, meu celular vibrou. Uma mensagem de texto da minha nora, Rebeca. Meu coração deu um salto de esperança. Talvez hoje fosse diferente. Talvez hoje eu fosse incluída em algo, qualquer coisa. Almoço de domingo aqui em casa. 4 da tarde. Só a família mais próxima. Só a família mais próxima. Essas palavras arderam como sal em ferida aberta. Eu não era da família mais próxima? Eu era a mãe do Miguel, pelo amor de Deus. Eu criei aquele menino do nada, sacrifiquei tudo para dar a ele uma vida boa. Mas de alguma forma, no mundo de Rebeca, eu existia na periferia da minha própria família. Vesti-me com cuidado naquele domingo, escolhendo o meu melhor suéter, aquele azul marinho com botões de pérola que meu falecido marido, Roberto, adorava. Até passei batom, algo que raramente fazia mais. A esperança nos prega peças. Faz-nos acreditar que desta vez será diferente. A viagem de metrô até a casa deles na Barra da Tijuca pareceu eterna. Agarrei minha bolsa com força. Dentro dela um pequeno presente para minha neta Emma, um livro de contos de fadas que encontrei no sebo do bairro. As páginas estavam um pouco amareladas, mas as ilustrações eram lindas. Imaginei-me lendo para ela, sua cabecinha aninhada no meu ombro. Mas quando cheguei ao seu belo sobrado, a atmosfera estava carregada de tensão. Rebeca atendeu a porta com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. "Margarida", ela disse. Nem mãe ou mesmo vovó Margarida como costumava me chamar. Apenas Margarida. "Entre, mas preciso te dizer uma coisa primeiro." Ela me puxou para o lado, para longe de onde Miguel e Emma estavam assistindo televisão. Sua voz baixou para um sussurro, mas as palavras me atingiram como uma marreta. "Nunca vá à casa da minha mãe. Me prometa. Existem complicações lá. Assuntos de família que você não entenderia." Eu assenti, confusa e magoada. Que tipo de aviso era esse? Por que eu iria querer ir à casa da mãe dela? Mas a intensidade em seus olhos, a maneira como seus dedos apertaram meu braço, parecia uma ameaça disfarçada de preocupação. O almoço foi uma performance. Todos nós desempenhamos nossos papéis perfeitamente. Miguel falou sobre seu trabalho no escritório de contabilidade, sua voz mecânica, evitando contato visual comigo. Emma me mostrou seus desenhos, mas Rebeca rapidamente redirecionou sua atenção para outro lugar. Eu me senti como uma estranha na mesa do meu próprio filho. As conversas fluíam ao meu redor, nunca me incluindo. Eles discutiram planos de férias para os quais não fui convidada, eventos escolares que eu não participaria, decisões familiares tomadas sem minha opinião. Fiquei sentada cortando minha carne assada em pedaços cada vez menores, engolindo comida e humilhação na mesma medida. Quando me ofereci para ajudar com a louça, Rebeca me dispensou com um aceno. Nós damos conta. Quando sugeri que Emma dormisse lá em casa um dia, Miguel mudou de assunto.
Cada tentativa de conexão era recebida com um desvio educado. Saí naquela noite me sentindo menor do que quando cheguei. A viagem de metrô para casa foi um borrão de luzes fluorescentes e rostos de estranhos que pareciam ter um lugar para pertencer. Subi os 3 lances de escada até meu apartamento, cada degrau mais pesado que o anterior. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, o aviso de Rebeca ecoava em minha mente. Nunca vá à casa da minha mãe. O que ela estava escondendo? Por que o segredo? Quanto mais eu pensava, mais curiosa ficava. Mas a curiosidade misturada com a mágoa tem um jeito de fermentar em algo perigoso. Por semanas, repassei aquele almoço em minha mente. Os sorrisos forçados, as conversas formais, a sensação de ser tolerada em vez de bem-vinda. Não era assim que a família deveria funcionar. Pensei em Roberto, meu marido por 43 anos, e em como ele teria lidado com essa situação. Ele sempre sabia o que dizer, como aparar as arestas. Mas Roberto já havia partido há 8 anos, deixando-me para navegar sozinha nessas traiçoeiras águas familiares. Comecei a examinar meu relacionamento com meu filho e sua família de forma mais crítica. Quando as coisas começaram a mudar? Quando eu me tornei a estranha olhando de fora? Talvez tenha sido quando Rebeca e Miguel se mudaram para aquela casa maior na Barra, financiada em parte por um empréstimo que eu dei a eles das minhas economias. Ou talvez tenha sido quando Emma nasceu, e de repente a mãe de Rebeca se tornou a avó preferida. As memórias vieram em enxurrada, todas as vezes que fui excluída, dispensada ou esquecida. A festa de aniversário em que descobri pela conversa inocente de Emma que houve uma celebração familiar para a qual não fui convidada. A manhã de Natal em que fiquei sozinha no meu apartamento enquanto eles abriam presentes que eu comprei, mas não estava lá para ver desembrulhar. As ligações que iam direto para a caixa postal, as mensagens de texto deixadas como lidas. Comecei a manter um diário, anotando cada desprezo, cada decepção, cada momento em que senti que estava implorando por migalhas de afeto da minha própria família. As páginas se encheram rapidamente com entradas escritas em minha caligrafia cuidadosa. Cada uma um pequeno testamento do meu crescente isolamento. Minha vizinha, Dona Lúcia, notou meu desânimo. Ela também era viúva, alguns anos mais nova que eu, com olhos castanhos calorosos e um suprimento infinito de pasteizinhos caseiros. Nós nos conhecíamos há mais de uma década, compartilhando um café ocasional e reclamações sobre o aquecimento do prédio. Margarida, ela disse uma tarde enquanto pegávamos nossa correspondência no saguão, você parece que alguém roubou seu sol. O que está acontecendo com essa sua família? Eu me vi desabafando com ela, contando sobre os almoços de domingo que pareciam interrogatórios. A neta que eu mal via, a nora que me tratava como uma convidada indesejada na vida do meu próprio filho. Dona Lúcia ouviu com o tipo de atenção que se tornara estranha para mim. Genuína, atenciosa, sem julgamento. Minha querida, ela disse, usando o carinho que começou a usar comigo anos atrás, às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam, mas isso não significa que você tenha que continuar permitindo. Suas palavras plantaram uma semente em minha mente, mas eu não estava pronta para que ela crescesse ainda. Eu ainda estava presa naquele espaço perigoso entre a esperança e o desespero, ainda acreditando que se eu apenas tentasse mais, desse mais, pedisse menos, as coisas melhorariam. A pressão financeira estava se tornando impossível de ignorar. Durante anos, eu fui o banco secreto de Miguel e Rebeca. Quando eles precisaram de uma entrada para a casa, eu liquidei parte do meu fundo de aposentadoria. Quando o negócio de buffet de Rebeca teve dificuldades durante a pandemia, eu lhes enviava cheques mensais para ajudar com o financiamento. Quando Emma precisou de aulas particulares, eu cobri os custos sem que me pedissem. Minha própria conta corrente havia diminuído para quase nada, mas eu dizia a mim mesma que valia a pena. Família cuida de família, certo? Era o que Roberto sempre dizia. Era o que eu acreditava. Mas enquanto eu estava sentada na minha mesa da cozinha uma noite, olhando para outro aviso de conta atrasada,
Comecei a me perguntar se eu era a única nesta família que entendia essa filosofia. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira qualquer de novembro. Eu estava almoçando na lanchonete da rua. Meu agrado semanal, um misto quente e uma sopa de tomate que me lembravam da infância, quando ouvi uma conversa na mesa atrás de mim. Ela simplesmente continua se intrometendo em tudo, dizia uma voz de mulher. A mãe do Miguel. Ela é tão carente, tão desesperada por atenção. É exaustivo. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquela voz. Era Rebeca. Quero dizer, eu tento ser paciente com ela. Rebeca continuou. Mas ela simplesmente não entende. Nós temos nossas próprias vidas, nossa própria dinâmica familiar. Ela quer se envolver em tudo, e é simplesmente demais. A mulher com quem ela estava conversando, eu não conseguia ver seu rosto, fez ruídos de simpatia. Talvez você precise estabelecer limites mais firmes. Ah, eu já fiz isso, disse Rebeca, e eu podia ouvir a presunção em sua voz. Eu disse a ela para não ir à casa da minha mãe. Não há nada lá que ela precise ver de qualquer maneira. Minha mãe tem seus próprios problemas. A última coisa que preciso é de Margarida criando drama. Fiquei congelada na minha mesa, o misto quente virando papelão na minha boca. Elas estavam falando de mim como se eu fosse um problema a ser administrado, um fardo a ser suportado. A humilhação queimou em mim como ácido. Paguei minha conta com as mãos trêmulas e caminhei para casa atordoada. O vento de novembro cortava meu casaco fino, mas não era nem de longe tão frio quanto a percepção de que minha própria família me via como nada mais do que um inconveniente. Naquela noite, liguei para Miguel. Pela primeira vez em muito tempo, ele atendeu. Oi, mãe. E aí? Preciso te perguntar uma coisa, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Você me quer na sua vida? Na vida da Emma, porque às vezes eu sinto que estou apenas incomodando todo mundo. Houve uma pausa longa e reveladora. Claro que te queremos em nossas vidas, mãe. Você é da família. É que você sabe como são as coisas. A Rebeca está com muita coisa na cabeça com o trabalho e a escola da Emma e tudo mais. Às vezes é mais fácil manter as coisas simples. Essa palavra me atingiu como um tapa. Eu era uma complicação. Um problema a ser simplificado. Eu entendo. Eu menti. Vou tentar dar mais espaço a vocês. Obrigado, mãe. Eu sabia que você entenderia. Mas eu não entendia. Eu não entendia como a mulher que teve 3 empregos para pagar sua faculdade se tornou alguém que precisava ser administrada. Eu não entendia como a avó que cuidava de Emma de graça sempre que precisavam se tornou um problema grande demais para ser incluída nos almoços de família. Eu não entendia como o amor havia se tornado essa transação unilateral onde eu dava e dava. E eles pegavam e pegavam. As semanas passaram em um borrão de solidão e autodúvida. O feriado de finados veio e passou sem um convite. Passei-o sozinha com um jantar congelado e fotos antigas, tentando lembrar quando as coisas eram diferentes. O Natal se aproximava, e eu o temia. Mais um ano comprando presentes para pessoas que me viam como uma obrigação. Mas então, em meados de dezembro, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava voltando do supermercado, com os braços cheios de sacolas, quando vi Rebeca saindo de um prédio que eu não reconhecia. Ela estava com uma mulher mais velha que eu nunca tinha visto. Magra, bem vestida, com cabelos prateados em um corte caro. Elas estavam rindo de algo, parecendo relaxadas e felizes de uma maneira que eu nunca via Rebeca parecer perto de mim. Escondi-me em um portal, não querendo ser vista, e observei enquanto elas se abraçavam para se despedir. A mulher mais velha entrou em um táxi, e Rebeca caminhou na direção oposta, em direção à estação de metrô. Minha curiosidade foi aguçada. Quem era essa mulher? Por que elas pareciam tão à vontade juntas?
Um pensamento terrível surgiu em minha mente. Seria essa a mãe de Rebeca? Aquela que eu estava proibida de visitar. Segui o caminho de Rebeca de volta, tentando ver de qual prédio ela tinha saído. Era um belo sobrado em um bairro bom, com floreiras nas janelas e uma entrada bem cuidada. Nada sugeria as complicações ou assuntos de família que Rebeca havia mencionado. Naquela noite não consegui dormir. A imagem de Rebeca e aquela mulher, rindo juntas como velhas amigas, continuava passando em minha mente. Pensei em todas as vezes que Rebeca foi fria comigo, todas as vezes que ela me fez sentir indesejada. E aqui estava ela tendo o que parecia ser uma tarde deliciosa com a mãe de outra pessoa. A injustiça me consumia. Porque a própria mãe dela, se era quem a mulher era digna de risos e afeto, enquanto eu era tratada como um fardo? O que a tornava tão especial e eu tão dispensável? Comecei a dar passeios naquele bairro, dizendo a mim mesma que estava apenas explorando uma nova área da cidade. Mas, na verdade, eu esperava vê-las novamente, para entender o que eu estava perdendo. Qual era o segredo que fazia o relacionamento delas funcionar quando o meu com Rebeca era um desastre? Na minha terceira visita à área, tive sorte. Vi a mulher de cabelos prateados entrando no mesmo sobrado, sozinha desta vez. Ela se movia devagar, com cuidado, como alguém lidando com dor ou doença. Enquanto ela se atrapalhava com as chaves, notei suas mãos tremendo. Uma ideia se formou em minha mente. Uma ideia terrível e necessária. Esperei até a terça-feira seguinte, quando sabia que Miguel e Rebeca estariam no trabalho e Emma na escola. Vesti-me com cuidado. Nem muito chique, nem muito casual. Queria parecer alguém que pertencia àquele bairro. Peguei o metrô para a Barra e caminhei pela rota familiar até o sobrado. Meu coração batia forte enquanto eu subia os degraus da frente. O que eu estava fazendo? Isso era loucura. Rebeca me disse especificamente para não vir aqui. Mas a necessidade de entender, de ver o que estava sendo escondido de mim, era mais forte que meu medo das consequências. Bati na porta. A mulher que atendeu era a mesma que eu vi com Rebeca, mas ela parecia diferente agora. Cansada, preocupada. Seus cabelos prateados estavam despenteados, e ela usava um roupão às 2 da tarde. Sim, ela disse, sua voz cautelosa. Sou Margarida, eu disse. A mãe do Miguel, a sogra da Rebeca. Sua expressão mudou imediatamente. Surpresa, depois algo que pareceu quase alívio. Oh, ela disse. Oh, meu Deus, sou Helena. Por favor, entre. Já ouvi falar muito de você. Mas ao entrar em sua casa, percebi imediatamente que algo estava muito errado. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Não o cheiro confortável de uma casa vivida, mas algo antisséptico e triste. A sala de estar era linda. Móveis caros, decorações de bom gosto, flores frescas, mas parecia encenada, como um showroom em vez de um lugar onde as pessoas realmente viviam. Helena me levou para a cozinha, movendo-se com cuidado, uma mão deslizando pela parede para se apoiar. Perdoe-me, ela disse. Estou tendo um dia difícil. Alguns dias são melhores que outros. Enquanto nos sentávamos à sua mesa de cozinha, ela serviu chá de um elegante jogo de porcelana. Suas mãos tremiam ao levantar o bule, e notei hematomas em seus pulsos. Do tipo que vem de segurar coisas com muita força ou de ser segurada com muita força por outra pessoa. Você disse que ouviu falar de mim, eu disse com cuidado. Da Rebeca? O riso de Helena foi amargo. Oh, sim, Rebeca fala muito de você. Sobre como você é exigente, como não entende limites, como está sempre tentando interferir na vida deles. As palavras me atingiram como golpes físicos, mas mantive minha expressão neutra. É isso que ela diz? Ela diz muitas coisas, Helena respondeu, sua voz ficando mais baixa. Ela diz que você tem ciúmes do nosso relacionamento, que não suporta não ser o centro das atenções. Ela diz que você é financeiramente irresponsável e está sempre pedindo dinheiro a eles. Eu quase engasguei com meu chá. Pedindo dinheiro a eles? Eu nunca pedi um centavo a eles.
Pelo contrário, tenho enviado dinheiro para eles há anos. Os olhos de Helena se arregalaram. O que você quer dizer? E então eu contei a ela. Sobre a entrada da casa, os empréstimos para o negócio, as taxas de tutoria, as inúmeras quantias menores que enviei sempre que eles alegavam estar com dificuldades. Sobre o fundo de aposentadoria que eu esgotei para ajudá-los a alcançar a vida confortável que agora viviam. Helena ouviu em silêncio atônito. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para sua xícara de chá. Margarida, ela disse finalmente. Acho que nós duas fomos enganadas. Na hora seguinte, Helena me contou sua história. Ela não era a mãe de Rebeca. Ela era a ex-empregadora e mentora de Rebeca, uma empresária de sucesso que acolheu Rebeca sob sua asa anos atrás. Helena estava lutando contra um estágio inicial de demência, e Rebeca gradualmente se insinuou na vida de Helena, alegando estar ajudando com a gestão da casa e consultas médicas. Mas Helena estava começando a suspeitar que Rebeca estava se aproveitando de sua confusão e vulnerabilidade. Dinheiro começou a desaparecer das contas de Helena. Contas estavam sendo deixadas sem pagar, enquanto Rebeca alegava estar cuidando das finanças de Helena. A própria filha de Helena morava em outro estado e só visitava ocasionalmente, deixando Helena dependente da bondade de Rebeca. Ela me disse que a sogra dela era um problema, disse Helena. Sempre causando drama. Sempre querendo dinheiro. Ela disse que você estava tentando acabar com o casamento dela e virar o Miguel contra ela. Senti pena dela, tendo que lidar com uma situação familiar tão difícil. O quadro se tornou mais claro e mais horripilante a cada revelação. Rebeca estava nos jogando uma contra a outra, usando a doença de Helena e minha necessidade desesperada de conexão familiar para manipular nós duas. Ela me retratou para a Helena como uma encrenqueira gananciosa, enquanto descrevia a Helena para mim como uma complicação familiar que precisava ser evitada. Mas por quê? O que Rebeca estava ganhando com essa decepção elaborada? A resposta veio quando Helena me levou ao seu escritório. A sala estava cheia de arte cara, móveis antigos e o que pareciam ser documentos financeiros espalhados por uma escrivaninha antiga. Helena tinha sido uma investidora de muito sucesso no mercado de ações, construindo uma vasta fortuna ao longo de décadas de planejamento cuidadoso. Mesmo em seu estado confuso, eu podia ver evidências de riqueza significativa, certificados de ações, extratos bancários mostrando saldos com mais zeros do que eu podia contar, e até documentação de investimentos em criptomoedas, incluindo participações em Bitcoin. Rebeca me ajuda a gerenciar tudo isso agora, disse Helena, gesticulando vagamente para os papéis. Ela diz que é muito complicado para eu lidar sozinha. Ela tem sido tão prestativa, cuidando dos detalhes que não consigo lembrar. Meu coração afundou. Isso não era ajuda, era exploração financeira. Rebeca havia encontrado uma mulher rica e vulnerável, e estava sistematicamente assumindo o controle de seus ativos, enquanto a isolava de qualquer pessoa que pudesse notar o que estava acontecendo. Helena, eu disse gentilmente, você pediu a um advogado para analisar quaisquer alterações que Rebeca fez em suas contas? Helena pareceu confusa. Alterações? Eu. Não tenho certeza. Pode ter havido alguns papéis que assinei. Rebeca disse que eram apenas para facilitar o pagamento das contas por ela. Senti-me mal. Isso era abuso de idosos, puro e simples. E Rebeca estava me usando como uma vilã conveniente para explicar quaisquer perguntas que Helena pudesse ter sobre sua situação isolada. Sua filha sabe do envolvimento de Rebeca em suas finanças? Perguntei. A Carmen? Não, acho que não. Rebeca disse que isso apenas a preocuparia desnecessariamente. Ela disse que Carmen tem sua própria vida para viver e não deveria ser sobrecarregada com meus problemas. A manipulação era de uma perfeição de tirar o fôlego.
Rebeca havia convencido Helena de que sua própria filha não precisava saber sobre sua saúde em declínio ou arranjos financeiros, enquanto simultaneamente convencia Helena de que eu era uma ameaça a ser evitada. Ela criou o cenário perfeito para isolar Helena de qualquer um que pudesse protegê-la. Passei mais uma hora com Helena, ouvindo suas histórias sobre sua carreira de sucesso, seus investimentos, seu orgulho em construir segurança financeira para seus anos de aposentadoria. Ela trabalhou duro por sua riqueza, tomando decisões inteligentes no mercado de ações e até mesmo investimentos iniciais em criptomoedas que renderam muito. Seu patrimônio líquido estava na casa dos milhões, construído através de décadas de planejamento cuidadoso. E Rebeca estava roubando, pedaço por pedaço, sob o pretexto de ajudar. Quando finalmente saí da casa de Helena, minha mente estava um turbilhão. Andei pelas ruas da Barra em um transe, tentando processar o que havia aprendido. Minha nora não era apenas fria e manipuladora comigo. Ela era uma criminosa. Ela estava se aproveitando de uma mulher idosa vulnerável enquanto me pintava como a vilã para encobrir seus rastros. Mas o que eu podia fazer? Quem acreditaria em mim? Rebeca passou anos construindo sua reputação como a responsável da família, enquanto me retratava como carente e dramática. Se eu fosse até Miguel com essa história, ele acreditaria em mim ou pensaria que sua mãe finalmente estava tendo algum tipo de colapso. Naquela noite, mal dormi. Fiquei pensando em Helena, sozinha naquela casa grande, confusa e vulnerável, confiando na mulher que a estava roubando às cegas. Pensei em todas as mentiras que Rebeca contou sobre mim, todas as vezes que ela me fez sentir como se eu fosse louca por querer um relacionamento com o meu próprio filho e neta. Pela manhã, eu havia tomado uma decisão. Eu não podia deixar isso continuar. Helena precisava de proteção, e eu precisava de provas do que Rebeca estava fazendo. Mas eu também sabia que precisava ser esperta. Se eu confrontasse Rebeca diretamente, ela negaria tudo e provavelmente cortaria todo o contato com Helena, tornando impossível ajudá-la. Eu precisava de evidências, e eu sabia exatamente como consegui-las. No dia seguinte, fui a uma loja de eletrônicos no centro. Eu nunca fui muito boa com tecnologia. Roberto sempre cuidou de tudo que envolvia computadores ou aparelhos, mas o desespero nos faz aprender rápido. Pedi ao jovem vendedor para me ajudar a encontrar um pequeno dispositivo de gravação, algo que eu pudesse esconder facilmente. A senhora está tentando pegar um marido infiel? Ele perguntou com um sorriso conhecedor. Algo assim, respondi. Ele me mostrou um gravador digital minúsculo, não maior que um pendrive, que podia gravar por horas com uma única carga de bateria. Era ativado por voz e podia ser escondido em quase qualquer lugar. Perfeito para meus propósitos. Pratiquei o uso do dispositivo em casa até ter certeza de que poderia operá-lo sem me atrapalhar. Então, planejei minha visita de volta à casa de Helena. Liguei para Helena primeiro, dizendo que tinha gostado da nossa conversa e perguntando se poderia visitá-la novamente. Ela pareceu satisfeita em me ouvir. Provavelmente a primeira conexão humana genuína que ela teve em meses. Claro, Margarida. Mas Rebeca geralmente passa por aqui às quintas para ajudar com minhas consultas. Talvez pudéssemos nos ver na sexta-feira? Quinta-feira. Isso me deu a oportunidade perfeita. Na tarde de quinta-feira, me posicionei do outro lado da rua da casa de Helena e esperei. Com certeza, Rebeca chegou pontualmente, carregando uma pasta e parecendo muito profissional. Ela usou sua própria chave para entrar, o que me pareceu presunçoso, mas não necessariamente sinistro. Esperei 20 minutos e bati na porta. Rebeca atendeu, e a expressão em seu rosto quando me viu não teve preço. Choque, raiva e algo que poderia ter sido medo passaram por suas feições em rápida sucessão. Margarida, ela disse, sua voz tensa. O que você está fazendo aqui? Eu lhe disse especificamente para não vir à casa de Helena. Eu sei o que você me disse. Respondi calmamente. Mas Helena e eu nos tornamos amigas. Ela me convidou para um chá. Eu podia ver a mente de Rebeca trabalhando,
tentando descobrir como lidar com esse desenvolvimento inesperado. Atrás dela, eu podia ver Helena sentada à mesa da cozinha, parecendo confusa com a tensão na voz de Rebeca. Não é uma boa hora, disse Rebeca. Helena teve um dia difícil. Ela está muito confusa. Mas Helena falou da cozinha. Bobagem, Rebeca. Estou bem hoje. Margarida, por favor, entre. Eu estava justamente contando a Rebeca sobre nossa adorável conversa de ontem. Rebeca não teve escolha a não ser se afastar, mas eu podia sentir sua raiva irradiando como calor. Ao passar por ela para dentro da casa, rapidamente deixei o pequeno dispositivo de gravação atrás de uma tigela decorativa na mesa do corredor. Era ativado por voz, então começaria a gravar assim que começássemos a falar. A hora seguinte foi talvez a mais desconfortável da minha vida. Rebeca tentou dominar a conversa, falando por Helena sempre que possível, redirecionando quaisquer perguntas sobre as finanças ou a situação de vida de Helena. Mas Helena, apesar de seus momentos de confusão, era claramente mais perspicaz do que Rebeca lhe dava crédito. Em um ponto, Helena mencionou que estava preocupada com alguns extratos bancários que não pareciam certos. Você não precisa se preocupar com isso, disse Rebeca rapidamente. Lembra? Montamos aquele novo sistema para facilitar tudo para você. O importante é que todas as suas contas estão sendo pagas. Mas os valores parecem tão grandes, disse Helena. E não me lembro de autorizar algumas dessas transferências. O riso de Rebeca soou forçado. Helena, é por isso que você me pediu para te ajudar. Sua memória não é mais a mesma. Essas são todas transações que discutimos e aprovamos juntas. Observei essa troca com crescente nojo. Rebeca estava manipulando Helena, usando seus problemas de memória contra ela para encobrir o que era claramente um roubo financeiro. Helena, eu disse com cuidado, você considerou pedir para sua filha Carmen revisar esses extratos? Apenas para sua tranquilidade? Os olhos de Rebeca brilharam perigosamente. Isso não é necessário. Carmen está muito ocupada com sua própria vida. Além disso, eu tenho uma procuração de plenos poderes agora, então tudo está sendo tratado adequadamente. Procuração de plenos poderes. Meu coração afundou. Se Rebeca tivesse controle legal sobre as finanças de Helena, seria muito mais difícil provar a má conduta ou proteger os ativos de Helena. Fiquei por mais uma hora, conversando trivialidades enquanto o dispositivo de gravação capturava cada palavra. Rebeca estava claramente ansiosa para que eu fosse embora, verificando seu relógio repetidamente e fazendo comentários sobre Helena precisar descansar. Finalmente, anunciei que deveria ir. Enquanto pegava meu casaco e bolsa, certifiquei-me de recuperar o dispositivo de gravação de trás da tigela. Nem Rebeca, nem Helena notaram. Margarida, disse Rebeca, enquanto me acompanhava até a porta. Espero que você entenda que Helena precisa de consistência em sua vida. Muitos visitantes podem ser opressores para alguém em sua condição. Claro, eu disse docemente. Eu não gostaria de fazer nada que pudesse aborrecê-la ou interferir no cuidado maravilhoso que você está prestando. Meu sarcasmo passou despercebido por ela, ou talvez ela estivesse tão focada em me tirar da casa que não percebeu. Naquela noite, ouvi a gravação no meu laptop, outro desafio tecnológico que consegui superar por pura determinação. A maior parte era conversa banal, mas havia vários momentos condenatórios em que Rebeca descartava as preocupações de Helena sobre suas finanças e contradizia as memórias de Helena de suas conversas anteriores. Não era o suficiente para um caso criminal, mas era um começo. E eu tinha um plano para conseguir mais. Na manhã seguinte, liguei para Helena e perguntei se poderia visitá-la novamente na semana seguinte. Eu adoraria, ela disse. Rebeca não estará aqui na segunda à tarde. Ela tem outro compromisso. Perfeito. Na segunda-feira, cheguei à casa de Helena com uma proposta. Eu havia pesquisado durante o fim de semana, procurando por recursos de abuso contra idosos e serviços de proteção financeira. Eu tinha um plano, mas precisava da cooperação de Helena. Helena, eu disse.
Vou te pedir algo difícil, e preciso que você pense bem antes de responder. Você confia completamente em Rebeca com seu dinheiro? Helena ficou quieta por um longo tempo. Eu quero confiar, ela disse finalmente. Ela tem sido tão prestativa, mas às vezes eu olho para meus extratos bancários e não entendo para onde todo o dinheiro foi. Quando faço perguntas, ela fica impaciente comigo. Ela diz que estou esquecendo nossas conversas. E se eu te dissesse que há uma maneira de obter respostas independentes sobre suas finanças? Alguém que pudesse revisar tudo sem que Rebeca soubesse? Os olhos de Helena brilharam. Você me ajudaria a fazer isso? E assim fizemos um plano. Helena reuniria cópias de seus extratos financeiros recentes, aqueles que Rebeca não achava que ela era capaz de entender. Eu os levaria a uma consultora financeira que eu havia pesquisado, alguém especializada em ajudar clientes idosos a proteger seus ativos. Levou vários dias para Helena coletar os documentos sem despertar a suspeita de Rebeca. Quando ela finalmente me entregou uma pasta parda cheia de extratos bancários, relatórios de investimento e documentos legais, minhas mãos tremiam. Prometa-me uma coisa, disse Helena. Se Rebeca está realmente roubando de mim, você me ajudará a detê-la. Eu trabalhei tanto por esse dinheiro. Era para cuidar de mim e deixar algo para a Carmen. Eu prometo, eu disse. A consultora financeira que consultei era uma mulher chamada Patrícia Kim, recomendada pelo Centro de Idosos da Tijuca. Ela era especialista em casos de abuso financeiro de idosos e já havia visto situações como a de Helena antes. Patrícia revisou os documentos de Helena com eficiência profissional, mas eu podia ver sua expressão ficar mais sombria a cada página. Margarida, ela disse finalmente, este é um dos piores casos que já vi. Nos últimos 18 meses, mais de 2 milhões de reais foram transferidos das contas de investimento de Helena. Os registros oficiais mostram isso como transações autorizadas para taxas de gestão de patrimônio e serviços de coordenação de cuidados. Mas os valores são completamente irracionais. Ela me mostrou os padrões nas transferências. Pequenas quantias no início, depois somas cada vez maiores à medida que Rebeca aparentemente se tornava mais ousada. A transferência mais recente foi de R$ 250 mil, supostamente para modificações emergenciais na casa. Também há evidências de que o portfólio de ações de Helena foi liquidado sem o conhecimento dela. Patrícia continuou. Ela tinha participações significativas em ações de primeira linha e alguns investimentos em criptomoedas que eram bastante valiosos. Tudo vendido no último ano, supostamente para simplificar sua situação financeira. A escala do roubo era de tirar o fôlego. Rebeca não estava apenas desviando dinheiro das contas de Helena. Ela estava liquidando sistematicamente toda a fortuna de Helena. O que podemos fazer? Perguntei. Precisamos agir rapidamente, disse Patrícia. Se isso continuar no ritmo atual, Helena estará financeiramente arruinada em mais 1 ou 2 anos. Posso ajudar Helena a revogar a procuração de Rebeca e estabelecer uma supervisão adequada de suas contas, mas Helena precisará estar disposta a confrontar Rebeca diretamente. Naquela noite, sentei-me em meu apartamento, olhando para os documentos financeiros que Patrícia havia copiado para mim. A evidência era esmagadora, mas eu sabia que Rebeca não cairia sem lutar. Ela construiu todo o seu estilo de vida com o dinheiro roubado de Helena e me usou como bode expiatório por tanto tempo que ninguém na minha família acreditaria na verdade sem provas absolutas. Eu precisava de mais do que registros financeiros. Eu precisava que Rebeca confessasse, em gravação, o que estava fazendo. A oportunidade veio mais cedo do que eu esperava. Helena me ligou na quarta-feira, parecendo angustiada. Margarida, você poderia vir aqui? Rebeca está aqui e está me pedindo para assinar alguns papéis. Ela diz que são apenas atualizações do meu testamento, mas estou com medo. Depois do que descobrimos sobre meu dinheiro, não sei em que acreditar. Estou indo aí agora mesmo, eu disse. Peguei meu pequeno dispositivo de gravação e peguei o metrô para a Barra o mais rápido que pude. Quando cheguei à casa de Helena, pude ouvir vozes de dentro.
A voz de Rebeca, afiada e impaciente, e a de Helena, confusa e assustada. Bati na porta. Rebeca atendeu, e desta vez não fez nenhuma tentativa de esconder sua irritação. "O que você quer, Margarida?" "Helena me ligou", eu disse. Ela parecia chateada. "Helena está bem. Ela só está com dificuldade de se concentrar hoje. Realmente não é uma boa hora para visitas, mas eu passei por ela e entrei na casa." Helena estava sentada à mesa da cozinha com papéis espalhados à sua frente, uma caneta em sua mão trêmula. "Helena, você está bem?" perguntei. "Margarida, graças a Deus você está aqui", disse Helena. "Rebeca quer que eu assine esses papéis, mas não entendo o que eles significam. Eles falam sobre transferir ativos e mudar beneficiários, e estou tão confusa." Olhei para os documentos. Eram papéis legais complexos que dariam a Rebeca ainda mais controle sobre os ativos restantes de Helena. Se Helena os assinasse, Rebeca essencialmente seria dona de tudo o que Helena ainda tinha. "Rebeca", eu disse, "você não acha que Helena deveria pedir a um advogado para revisar esses documentos antes de assiná-los?" O rosto de Rebeca ficou vermelho. "Helena não precisa de um advogado. São apenas atualizações de rotina. Seu testamento anterior estava desatualizado, e essas mudanças tornarão tudo muito mais simples." "Mais simples para quem?" perguntei. "Para Helena, obviamente. Olhe para ela. Ela mal consegue se lembrar que dia é hoje. Ela precisa de alguém responsável para cuidar de seus assuntos." "Alguém como você?" insisti. "Alguém como eu?" Rebeca confirmou. "Eu tenho cuidado de Helena há mais de 1 ano. Sacrifiquei tempo com minha própria família para garantir que ela esteja segura e confortável. O mínimo que ela pode fazer é mostrar alguma gratidão." Helena pareceu arrasada. "Gratidão? Rebeca, eu tenho te pago pela sua ajuda." "Não tenho?" O riso de Rebeca foi frio. "Helena, você sabe que sua memória não é confiável. Já discutimos isso muitas vezes. Você me pediu para ajudá-la como um favor, como uma amiga. Qualquer dinheiro que trocou de mãos foi para suas próprias despesas. Senti meu pequeno dispositivo de gravação no bolso e rezei para que estivesse pegando cada palavra desta conversa. "Que despesas?" perguntou Helena, sua voz ganhando força. "Margarida me ajudou a revisar meus extratos de conta. Há transferências que não me lembro de ter autorizado. Grandes quantias de dinheiro indo para contas que nunca vi antes." A compostura de Rebeca estava começando a ruir. "Helena, você está ficando confusa de novo. Margarida tem enchido sua cabeça com teorias da conspiração. Ela sempre teve inveja de pessoas de sucesso, sempre procurando alguém para culpar por seus próprios problemas. Deixe a Margarida fora disso", disse Helena com uma firmeza surpreendente. "Eu quero saber para onde foi o meu dinheiro. Seu dinheiro foi para cuidar de você", Rebeca retrucou. "Você acha que administrar sua vida é de graça? Você acha que eu gosto de passar meus dias lidando com suas consultas médicas e papelada financeira? Você tem sorte de eu ter estado disposta a te ajudar." A máscara finalmente estava caindo. O tom de Rebeca mudou de paciência condescendente para ressentimento aberto. "Me ajudar?" repetiu Helena. "Você tem roubado de mim." "Roubando." Rebeca levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando no chão. "Eu estive te salvando de si mesma. Você estava tomando péssimas decisões financeiras, confiando nas pessoas erradas, ficando confusa sobre seus próprios assuntos. Sem mim, você teria perdido tudo para golpistas ou cometido algum erro de investimento estúpido. Então você decidiu roubar em vez disso." A voz de Helena estava mais clara e forte do que eu a tinha ouvido antes. "Eu não roubei nada!" gritou Rebeca. "Eu protegi seus ativos consolidando-os sob uma gestão adequada. Tudo o que fiz foi legal e no seu melhor interesse." "No interesse de quem?" intervi. "Porque parece que a única pessoa que se beneficiou da proteção de Helena foi você." Rebeca virou-se para mim com fúria. "A culpa é toda sua, Margarida. Você não podia deixar as coisas como estavam, não é?
Tinha que vir aqui e envenenar Helena contra mim com suas ilusões paranoicas. Minhas ilusões paranoicas sobre o quê? Perguntei calmamente. Sobre eu roubar o dinheiro de Helena, sobre eu manipulá-la, sobre eu ser algum tipo de criminosa. Você está apenas chateada porque Helena e eu temos um relacionamento real, ao contrário do drama falso que você tenta criar com Miguel e eu. Então você não tem tirado dinheiro das contas de Helena? Insisti. Rebeca hesitou, percebendo que estava se encurralando. Quaisquer transações financeiras foram autorizadas e necessárias para o cuidado de Helena. 2 milhões de reais para cuidados? Perguntei. O número atingiu Rebeca como um golpe físico. Seu rosto ficou branco, e eu podia ver sua mente correndo enquanto ela tentava descobrir como eu poderia saber o valor específico. Como você? Ela começou, depois se interrompeu. Como eu sei o quanto você roubou? Terminei. Porque Helena e eu tivemos suas contas revisadas por uma consultora financeira. Sabemos sobre as transferências não autorizadas, o portfólio de ações liquidado, os investimentos em criptomoedas que você sacou sem o conhecimento dela. O mundo cuidadosamente construído de Rebeca estava desmoronando ao seu redor, e ela sabia disso. Mas em vez de admitir o que tinha feito, ela partiu para o ataque. Helena autorizou todas essas transações. Ela insistiu. Ela pode não se lembrar, mas assinou toda a papelada. Tenho documentos provando que tudo foi legal. Documentos que você a pressionou a assinar quando ela estava confusa e vulnerável, eu disse. Helena não é uma criança. Rebeca disparou. Ela é uma adulta competente, que tomou suas próprias decisões financeiras. Se ela se arrepende dessas decisões agora, não é minha culpa. Helena levantou-se lentamente, as mãos apoiadas na mesa para se sustentar. Quando falou, sua voz era firme e clara. Rebeca, quero que você saia da minha casa. Quero que devolva a chave da minha casa e não quero que volte mais. Rebeca a encarou em choque. Helena, você não está falando sério. Você está apenas confusa. Margarida tem te manipulado, enchendo sua cabeça de mentiras. As únicas mentiras que ouvi vieram de você, disse Helena. Margarida me mostrou bondade e respeito. Você tem me tratado como uma tola enquanto roubava minhas economias de uma vida inteira. Eu salvei suas economias de uma vida inteira, gritou Rebeca. Sem mim, você teria perdido tudo por causa de suas próprias decisões ruins. Eu mereço uma compensação por tudo que fiz por você. Compensação? A voz de Helena subiu para igualar o volume de Rebeca. Você tirou quase $500 mil de mim. Quanta compensação você acha que merece? Rebeca pareceu perceber que finalmente havia falado demais. Seu rosto passou por uma rápida série de expressões. Raiva, medo, cálculo. Antes de se fixar em um desafio frio. Tudo bem, ela disse. Se é assim que você quer, Helena, então boa sorte gerenciando sua vida sem mim. Mas não venha chorando para mim quando acabar em algum asilo porque não consegue mais cuidar de si mesma. Ela juntou os documentos legais não assinados e os enfiou em sua pasta. E Margarida, ela acrescentou, virando-se para mim. Fique longe da minha família. Você já causou problemas demais. Sua família? Respondi. Você quer dizer meu filho e minha neta. A família que eu tenho apoiado financeiramente por anos enquanto você diz a todos que sou um fardo. Os olhos de Rebeca se arregalaram ao perceber que eu sabia dessa mentira também. Miguel nunca vai acreditar em você, ela disse. Ele confia em mim, não em você. Se você tentar virá-lo contra mim com essas acusações ridículas, só vai acabar parecendo uma velha amarga e delirante. Então vamos ver, não é mesmo? Eu disse. Rebeca saiu da casa, batendo a porta com tanta força que o armário de porcelana de Helena tremeu. No silêncio que se seguiu, Helena afundou de volta em sua cadeira, parecendo exausta, mas aliviada. Obrigada, ela sussurrou. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse vindo hoje. Você não precisa me agradecer, eu disse. Nós nos protegemos uma à outra. Na semana seguinte, Helena e eu trabalhamos com Patricia Kim,
para proteger os ativos restantes de Helena e revogar todas as autoridades financeiras de Rebeca. Também registramos uma queixa na delegacia do idoso e consultamos um advogado criminal sobre a possibilidade de mover acusações por abuso financeiro de idosos. O processo foi complicado e emocionalmente desgastante, mas Helena estava determinada a ir até o fim. "Não vou deixar que ela se safe dessa", ela disse durante uma de nossas reuniões com o advogado. "E não vou deixar que ela faça isso com mais ninguém." Mas eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Eu tinha que contar a Miguel o que sua esposa estava fazendo, e tinha que fazer de uma forma que ele não pudesse descartar ou racionalizar. No domingo à noite, liguei para Miguel e perguntei se poderia ir até a casa deles para uma reunião de família. Algo importante que eu precisava discutir com ele e Rebeca juntos. "Está tudo bem, mãe?" ele perguntou. E pude ouvir preocupação genuína em sua voz pela primeira vez em meses. "Tudo vai ficar bem", eu disse. Mas há algumas coisas que Rebeca e eu precisamos esclarecer. Quando cheguei à casa deles na noite seguinte, a atmosfera estava tensa, mas não hostil. Miguel parecia genuinamente intrigado com a reunião misteriosa que eu havia solicitado, enquanto Rebeca parecia estar se preparando para a batalha. Emma estava na casa de uma amiga para dormir, então éramos apenas nós três na sala de estar. Uma sala que ajudei a mobiliar com minhas contribuições financeiras ao longo dos anos. "Então", disse Miguel depois que nos acomodamos no sofá, "do que se trata?" Respirei fundo. Era agora. O momento em que eu recuperaria meu lugar nesta família ou o perderia para sempre. "Miguel", eu disse, "preciso te contar algumas coisas sobre a Rebeca que você não vai querer ouvir, mas preciso que você ouça a história toda antes de fazer qualquer julgamento." Miguel olhou para Rebeca, que estava sentada rígida ao seu lado. "Mãe, se isso é sobre você e a Rebeca não se darem bem, talvez devêssemos falar sobre terapia de família, em vez de qualquer confronto que você esteja planejando. Isso não é sobre nós não nos darmos bem", eu disse. "Isso é sobre a Rebeca cometer abuso criminoso contra uma idosa vulnerável chamada Helena Vargas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel me encarou como se eu tivesse acabado de anunciar que era um alienígena, enquanto o rosto de Rebeca ficara completamente pálido. "O quê?" disse Miguel finalmente. "Mãe, do que você está falando?" Tirei minha pasta de evidências. Os documentos financeiros, as transcrições das gravações, a análise de Patrícia Kim sobre os ativos roubados de Helena. Coloquei tudo sobre a mesa de centro deles. A Rebeca tem roubado sistematicamente dinheiro de uma senhora idosa com demência em estágio inicial, eu disse. Nos últimos 18 meses, ela tirou quase $500 mil das contas de Helena. Ela também tem mentido para nós dois sobre a outra para nos impedir de comparar notas sobre seu comportamento. Miguel olhou para os documentos, depois para Rebeca, depois de volta para mim. "Isso é loucura, mãe. A Rebeca nem conhece nenhuma senhora idosa chamada Helena." Rebeca finalmente encontrou sua voz. "Miguel, sua mãe tem me perseguido. Me seguindo pela cidade, assediando uma mulher inocente, inventando teorias da conspiração porque não consegue aceitar que temos limites em nosso relacionamento." "Perseguindo você?" repeti. "É assim que você chama quando descobri que você estava abusando financeiramente de Helena?" "Eu nunca fiz nada de errado", insistiu Rebeca. "Helena pediu minha ajuda com suas finanças porque estava ficando confusa e tomando decisões ruins. Tudo o que fiz foi com seu consentimento total e autorização legal." Miguel olhava de um para o outro como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. "Ok, todo mundo se acalme." "Mãe, essas são acusações muito sérias. Você tem alguma prova real do que está alegando?" Peguei meu celular e toquei a gravação que fiz do confronto de Rebeca com Helena. Sua voz encheu a sala, clara e condenatória. "Eu não roubei nada. Eu protegi seus ativos consolidando-os sob uma gestão adequada. Quaisquer transações financeiras foram autorizadas e necessárias para o cuidado de Helena."
Helena não é uma criança. Ela é uma adulta competente que tomou suas próprias decisões financeiras. Enquanto a gravação tocava, observei o rosto de Rebeca passar por pânico, raiva e, finalmente, resignação. Miguel ouvia em silêncio atônito, sua expressão se tornando mais horrorizada a cada palavra condenatória. Quando a gravação terminou, Miguel virou-se para Rebeca. Isso é real? Você realmente pegou o dinheiro de alguma senhora idosa? A compostura de Rebeca finalmente se quebrou completamente. Você não entende a situação, Miguel. Helena estava sendo enganada por consultores financeiros e criminosos de investimento. Ela estava confusa e tomando péssimas decisões. Eu estava tentando protegê-la. Roubando o dinheiro dela? Exigiu Miguel. Eu não roubei nada, gritou Rebeca. Eu estava gerenciando seus ativos de forma responsável. Ela teria perdido tudo sem a minha ajuda. 2 milhões de reais em taxas de gerenciamento? Perguntei baixinho. Rebeca se virou para mim. Sua bruxa manipuladora. Você planejou tudo isso. Você tem conspirado contra mim por meses, não é? Eu tenho tentado entender por que você me tratou como uma inimiga, respondi. Agora sei que é porque você estava apavorada que eu descobrisse o que você estava realmente fazendo. Miguel levantou-se abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Isso é inacreditável. Rebeca, por favor, me diga que há alguma explicação para isso que faça sentido. A explicação é que sua mãe é uma mulher amarga e ciumenta que não suporta que eu tenha amigos e relacionamentos fora da sua família, disse Rebeca. Ela está obcecada em destruir nosso casamento desde que Emma nasceu. Nosso casamento? Repetiu Miguel. Rebeca, se o que a mamãe está dizendo é verdade, você tem roubado de uma senhora idosa com demência. Isso não é sobre o nosso casamento, é sobre você ser uma criminosa. Eu não sou uma criminosa, gritou Rebeca. Tudo o que fiz foi legal. Helena assinou cada documento, autorizou cada transação. Se ela mudou de ideia depois, não é minha culpa. Tirei os documentos legais não assinados que Rebeca tentou pressionar Helena a assinar, incluindo estes. Os papéis que teriam lhe dado controle total sobre os ativos restantes de Helena? Miguel pegou os documentos e os examinou rapidamente. Meu Deus, Rebeca. Isso faria de você a única beneficiária do patrimônio desta mulher. Você estava planejando o funeral de Helena também? Esses documentos foram ideia de Helena, insistiu Rebeca. Ela queria ter certeza de que alguém responsável cuidaria de seus assuntos depois que ela se fosse. Alguém como você? Perguntou Miguel, sua voz pingando de nojo. Alguém que realmente se importa com ela, ao contrário de sua própria filha que nunca a visita, Rebeca respondeu. Então você decidiu roubar a herança dela antes que ela morra? Perguntei. Miguel afundou de volta no sofá, olhando para as evidências espalhadas pela mesa de centro. Há quanto tempo isso está acontecendo? Cerca de 18 meses, eu disse. Mais ou menos na época em que você e a Rebeca compraram esta casa e começaram as grandes reformas. O rosto de Miguel ficou branco ao fazer a conexão. O dinheiro para as reformas. Rebeca, você disse que veio de um bônus no trabalho. Rebeca não disse nada. Quanto do dinheiro de Helena você usou em nossa casa? Exigiu Miguel. Ainda nada. Rebeca, me responda. Não era o dinheiro de Helena, disse Rebeca finalmente. Era dinheiro que eu ganhei gerenciando seus assuntos e cuidando de suas necessidades. 200 mil reais para uma reforma de cozinha foi sua taxa para gerenciar os assuntos de Helena? Perguntou Miguel incrédulo. Eu trabalhei duro para ajudar Helena, disse Rebeca defensivamente. Eu merecia uma compensação pelo meu tempo e esforço. Você merece ir para a prisão, respondeu Miguel. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração ofegante de Rebeca. Ela parecia um animal encurralado, perigoso e imprevisível. Nada disso importa de qualquer maneira, ela disse finalmente. É a palavra de Helena contra a minha, e ela tem demência. Ninguém vai acreditar nela em vez de em mim. Eles vão acreditar nos registros financeiros,
eu disse. E vão acreditar nas gravações de você admitindo ter pego o dinheiro dela. Os olhos de Rebecca se estreitaram. Essas gravações são ilegais. Você não pode gravar alguém sem o consentimento. Na verdade, eu disse, no Brasil, você só precisa do consentimento de uma das partes em uma conversa. Como eu estava presente durante todas as conversas que gravei, elas são perfeitamente legais. O olhar de ódio que Rebecca me deu naquele momento foi diferente de tudo que eu já tinha visto. Se estivéssemos sozinhas, acho que ela poderia ter me atacado fisicamente. Em vez disso, ela se virou para Miguel. Você tem que escolher, ela disse. É sua mãe ou eu? Se você acreditar nas mentiras dela em vez da sua própria esposa, então não temos mais nada para conversar. Miguel olhou para ela com espanto. Você está me dando um ultimato? Depois de tudo que a mamãe acabou de me mostrar, você acha que está em posição de fazer exigências? Eu sou sua esposa, disse Rebecca. Eu sou a mãe do seu filho. Isso não significa nada para você. Significava tudo para mim, respondeu Miguel. Até o momento em que descobri que você é uma ladra que tem manipulado minha família e roubado de idosos. Rebecca pareceu perceber que seu casamento havia acabado. O olhar calculista voltou aos seus olhos e eu quase podia vê-la planejando seu próximo passo. Tudo bem, ela disse. Se é assim que você quer, Miguel, então será assim. Mas não espere que este divórcio seja fácil. Vou lutar por cada centavo e vou garantir que Emma saiba que você escolheu sua mãe amarga em vez de sua mãe amorosa. Você vai garantir que Emma saiba a verdade, disse Miguel firmemente. Que a mãe dela é uma criminosa que roubou dinheiro de uma senhora idosa doente. Helena não está doente, gritou Rebecca. Ela só é esquecida às vezes. E eu nunca roubei nada dela. Ela me pagou por serviços legítimos. $500.000 por serviços legítimos? Perguntei. Rebecca percebeu que havia sido pega em outra contradição, mas em vez de recuar, dobrou a aposta em suas mentiras. Helena tem mais dinheiro do que sabe o que fazer com ele, disse Rebecca. Ela é milionária várias vezes por causa de seus investimentos em ações e criptomoedas. O dinheiro que ela me pagou foi uma fração minúscula de seu patrimônio líquido total. Então, porque ela é rica, tudo bem roubar dela? Perguntou Miguel. Eu não roubei dela, insistiu Rebecca. Eu prestei serviços valiosos pelos quais ela ficou feliz em pagar. Serviços como o quê? Insisti. Gestão financeira, coordenação de consultas médicas, supervisão doméstica, companhia, Rebecca enumerou. Helena estava solitária e confusa. Eu dei a ela propósito e estrutura. Você deu a si mesma acesso às contas bancárias dela, corrigiu Miguel. Ela me deu acesso porque confiava em mim, disse Rebecca. Porque eu era a única pessoa que realmente se importava com o bem-estar dela. Você se importava tanto com o bem-estar dela que estava tentando fazê-la assinar documentos que a tornariam sua única herdeira? Perguntei. O rosto de Rebecca ficou vermelho novamente. Aqueles documentos eram uma precaução caso algo acontecesse com Helena. Ela queria garantir que seus ativos seriam administrados adequadamente. Adequadamente por você? Disse Miguel. Por alguém que entendia seus desejos? Respondeu Rebecca. Seus desejos de dar todo o seu dinheiro a uma mulher que ela conheceu há 2 anos em vez de sua própria filha? Perguntei. Rebecca levantou-se abruptamente. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso mais. Miguel, você sabe quem eu sou. Você sabe que não sou capaz das coisas de que sua mãe está me acusando. Se você escolher acreditar nas fantasias dela em vez da sua própria esposa, então você não é o homem com quem me casei. Ela começou a ir em direção à porta, mas Miguel a chamou. Onde você está indo? Para longe desta insanidade, respondeu Rebecca. Estarei na casa da minha irmã. Quando você cair em si e perceber que sua mãe o tem manipulado, pode me ligar. Rebecca, disse Miguel, se você sair desta casa esta noite, não se preocupe em voltar. E não pense em levar Emma com você. Não vou deixar minha filha ser criada por uma ladra. Rebecca virou-se para encará-lo. Você não pode me impedir de ver minha própria filha.
Pode apostar que sim, disse Miguel. A primeira coisa que farei amanhã de manhã é ligar para um advogado e pedir a guarda emergencial. Nenhum juiz no mundo dará a guarda a uma mulher que tem roubado de idosos com demência. Você não pode provar que eu roubei nada, disse Rebeca desesperadamente. Eu levantei a pasta de evidências. Na verdade, podemos. Registros financeiros, admissões gravadas, testemunho de Helena. Está tudo documentado. Rebeca encarou a pasta como se fosse uma cobra venenosa. Você destruiu minha vida, ela me disse. Você destruiu sua própria vida, respondi. Eu apenas me certifiquei de que Helena não perdesse a dela. Helena nem sabe o que está acontecendo com ela, disse Rebeca amargamente. Metade do tempo ela não se lembra em que ano está. Ela se lembrou o suficiente para saber que você estava roubando dela, apontou Miguel. Rebeca abriu a boca para responder. Depois, pareceu perceber que não havia mais nada a dizer. Sem outra palavra, ela saiu de casa, deixando Miguel e eu sozinhos em um silêncio atônito. Por um longo tempo, nenhum de nós falou. Miguel sentou-se olhando para as evidências que eu havia espalhado em sua mesa de centro, ocasionalmente pegando um documento e lendo-o com mais cuidado. Eu o observei processar a realidade de que sua esposa era uma criminosa e seu casamento havia acabado. Finalmente, ele olhou para mim. Mãe, eu sinto muito. Pelo quê? Perguntei. Por não acreditar em você sobre a Rebeca. Por te excluir. Por fazer você se sentir como se não fosse bem-vinda em nossa família. Sua voz falhou um pouco. Ela me disse que você era ciumenta e exigente, que estava tentando se meter entre nós. Eu pensei que estava protegendo meu casamento mantendo alguma distância de você. Ela precisava me isolar. Eu disse gentilmente. Se fôssemos próximos, eu poderia ter descoberto o que ela estava fazendo muito antes. Como você descobriu? Perguntou Miguel. Contei a ele sobre ter ouvido a conversa de Rebeca na lanchonete, vê-la com Helena, minhas suspeitas crescentes sobre seus avisos para ficar longe da casa de Helena. Expliquei como Helena e eu descobrimos que ambas estávamos sendo manipuladas e enganadas. Eu continuei pensando que havia algo errado comigo, disse Miguel. Rebeca sempre tinha explicações para por que não podíamos te ver com mais frequência, por que Emma não podia dormir com você, por que você parecia tão carente e dramática. Pensei que talvez eu estivesse apenas no meio de um conflito de personalidades. Ela é muito boa em manipulação, eu disse. Ela convenceu Helena de que sua própria filha não se importava com ela. Ela me convenceu de que você e Emma estavam melhores sem mim. Ela provavelmente te convenceu de que me manter à distância era a coisa responsável a se fazer. Miguel assentiu. Ela disse que você estava envelhecendo e se tornando mais exigente, que não era saudável para Emma te ver quando você estava chateada ou emocionada. Ela fez parecer que estava protegendo Emma de uma avó instável. As palavras doeram, mas eu entendi agora que faziam parte da campanha calculada de Rebeca para me isolar da minha família. O que acontece agora? Perguntei. Agora eu ligo para um advogado, disse Miguel. Peço o divórcio e a guarda emergencial de Emma. Coopero com qualquer investigação criminal que eles abram sobre o roubo de Rebeca a Helena. E tento reconstruir o relacionamento com você que Rebeca passou anos destruindo. E a Emma? Perguntei. Como você explica a uma criança de 8 anos que a mãe dela é uma criminosa? Miguel esfregou o rosto com as 2 mãos. Eu não sei. Acho que vou começar com a verdade, em uma linguagem apropriada para a idade. Que a mamãe fez algumas escolhas muito ruins e machucou pessoas, e é por isso que ela não pode mais morar conosco. Ela vai ficar arrasada, eu disse. Ela vai ficar melhor sem a influência de Rebeca, respondeu Miguel firmemente. Não vou deixar minha filha crescer pensando que é normal mentir, roubar e manipular as pessoas. Nas semanas seguintes, nossa família passou por uma transformação dramática. Miguel pediu o divórcio no dia seguinte ao nosso confronto, citando o abuso financeiro criminoso de Rebeca a Helena como motivo.
o tribunal concedeu-lhe a guarda única temporária de Emma, aguardando uma investigação completa. Rebecca lutou contra o divórcio e o acordo de guarda ferozmente, contratando um advogado caro e alegando que as acusações de Helena eram resultado de paranoia relacionada à demência. Ela se retratou como vítima de uma idosa vingativa e de uma sogra manipuladora que conspiraram para destruir seu casamento. Mas as evidências eram esmagadoras. Os registros financeiros de Helena mostravam padrões claros de transferências não autorizadas e liquidação de ativos. As conversas gravadas capturaram Rebecca admitindo ter pego o dinheiro de Helena e tentando pressioná-la a assinar mais ativos. A análise especializada de Patricia Kim demonstrou que as taxas de gerenciamento de Rebecca eram completamente irracionais e constituíam roubo. Mais condenatório de tudo, os investigadores descobriram que Rebecca vinha aplicando o mesmo golpe em outros 2 clientes idosos antes de conhecer Helena. Ela vinha sistematicamente visando idosos ricos com problemas cognitivos, ganhando sua confiança e, em seguida, roubando lentamente seus ativos enquanto os isolava de familiares que pudessem notar. Quando toda a extensão dos crimes de Rebecca veio à tona, o Ministério Público abriu acusações por abuso financeiro de idosos, fraude e furto qualificado. O valor total roubado de todas as 3 vítimas foi de quase 10 milhões de reais. Helena inicialmente relutou em testemunhar contra Rebecca, preocupada com o estresse de um julgamento e com seus próprios problemas de memória. Mas quando soube das outras vítimas, ficou determinada a ver a justiça ser feita. Não vou deixar que ela continue fazendo isso com as pessoas, Helena me disse durante uma de nossas visitas semanais. Ela roubou meu dinheiro, mas também roubou minha dignidade e minha independência. Ninguém mais deveria ter que passar por isso. O julgamento criminal foi marcado para o ano seguinte, mas o divórcio civil de Rebecca de Miguel avançou mais rapidamente. Com evidências documentadas de sua atividade criminosa e seu padrão de engano, Rebecca não tinha como lutar contra as exigências de Miguel por guarda única e controle de seus bens matrimoniais. Em uma tentativa desesperada de evitar a prisão, Rebecca concordou com um acordo de delação premiada, que exigia que ela fizesse restituição total a todas as suas vítimas e cumprisse 5 anos de prisão em regime fechado. Ela também concordou em não contestar os termos do divórcio de Miguel, em troca de seu apoio à sentença reduzida. No dia em que Rebecca foi sentenciada, sentei-me no tribunal ao lado de Helena, segurando sua mão enquanto o juiz lia o veredito. Rebecca nunca olhou para nós, nunca demonstrou qualquer remorso pelo que fez. Mesmo no final, ela parecia acreditar que era vítima de uma conspiração injusta. Mas suas vítimas finalmente tiveram justiça. Helena recuperou a maior parte de seu dinheiro, embora o trauma emocional da traição tenha levado muito mais tempo para cicatrizar. As outras vítimas idosas, um professor aposentado chamado Francisco e uma viúva chamada Doroteia, também receberam restituição e começaram o processo de reconstrução de sua segurança financeira. Para mim, a vitória mais importante foi a reconstrução do meu relacionamento com Miguel e Emma. Sem a constante manipulação e mentiras de Rebecca, Miguel começou a ver quanto dano havia sido feito à nossa dinâmica familiar. Ele fez um esforço genuíno para me incluir em suas vidas novamente, convidando-me para jantares semanais e pedindo minha ajuda com os cuidados de Emma. Emma ficou confusa e magoada com o desaparecimento de sua mãe de sua vida diária, mas se adaptou mais rapidamente do que eu esperava. As crianças são notavelmente resilientes, e com amor consistente e comunicação honesta, ela começou a entender que às vezes os adultos fazem escolhas muito ruins que machucam outras pessoas. Vovó Margarida, ela me perguntou uma noite enquanto eu a ajudava com o dever de casa, minha mamãe é uma pessoa má? Era uma pergunta que eu temia, mas também para a qual eu me preparei. Sua mamãe fez algumas escolhas muito ruins, eu disse com cuidado. Ela machucou pessoas que confiavam nela, e é por isso que ela não pode mais morar conosco. Mas fazer escolhas ruins não significa que alguém seja completamente mau.
Significa que eles precisam aprender a fazer escolhas melhores. Ela vai voltar algum dia? Perguntou Emma. Eu não sei, respondi honestamente. Mas o que eu sei é que você tem muitas pessoas que te amam muito e sempre cuidarão de você. Seu papai te ama e eu te amo. E isso nunca vai mudar, não importa o que aconteça. Emma assentiu solenemente. Depois voltou para seus problemas de matemática. As crianças têm uma capacidade incrível de aceitar verdades difíceis quando são apresentadas com amor e honestidade. Com a chegada da primavera, me vi experimentando algo que não sentia há anos: felicidade genuína. Meu apartamento, antes uma prisão de solidão e rejeição, tornou-se um espaço acolhedor, onde Emma vinha para dormir e Miguel passava para tomar um café e conversar. Comecei a ter aulas de arte no centro de idosos, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo quando estava constantemente gerenciando crises familiares e emergências financeiras. Minhas aquarelas eram terríveis, mas o processo de criar algo bonito me trazia alegria. Helena e eu nos tornamos amigas de verdade, unidas por nossa experiência compartilhada de sobreviver à manipulação de Rebecca. Ela era uma mulher fascinante com décadas de sabedoria em investimentos e experiência em negócios. Assim que sua confiança voltou, ela se tornou mentora de outros idosos que estavam preocupados com golpes financeiros e abuso de idosos. Você salvou minha vida, Helena me disse uma tarde enquanto estávamos sentadas em seu jardim, tomando chá de seu elegante jogo de porcelana. Não apenas meu dinheiro, minha vida. Se você não tivesse descoberto o que Rebecca estava fazendo, ela teria levado tudo pelo que trabalhei e me deixado sem nada. Nós nos salvamos, respondi. Você me deu a força para enfrentar as mentiras dela e lutar pela verdade. O momento mais significativo veio 6 meses após a sentença de Rebecca, quando Miguel me chamou para uma conversa séria sobre o futuro de nossa família. Mãe, ele disse, quero te perguntar uma coisa. E quero que você seja completamente honesta comigo. Ao longo dos anos, quanto dinheiro você deu para Rebecca e para mim? Não empréstimos. Presentes. Dinheiro que você nunca esperou receber de volta. Fiquei relutante em discutir os valores exatos, mas Miguel me pressionou por detalhes. Quando finalmente somei todas as contribuições que fiz para a entrada da casa deles, apoio ao negócio, melhorias na casa e várias emergências, o número era impressionante. Mais de R$1 milhão, disse Miguel em voz baixa. Mãe, você nos deu mais de R$1 milhão nos últimos 10 anos. Vocês precisavam de ajuda, eu disse simplesmente. É isso que a família faz. Mas Rebecca disse a todos que você era financeiramente irresponsável e sempre nos pedia dinheiro, respondeu Miguel. Ela te pintou como alguém que estava nos sugando, quando a realidade era exatamente o oposto. Miguel providenciou para me pagar de volta com os bens que recuperou no acordo de divórcio. Eu protestei, dizendo que dinheiro dado com amor não precisava ser devolvido, mas ele insistiu. Isso não é apenas sobre o dinheiro, mãe, ele disse. É sobre reconhecer o que você sacrificou por nossa família e garantir que você esteja financeiramente segura pelo resto de sua vida. O pagamento me permitiu sair do meu apartamento apertado na Tijuca e me mudar para um lindo residencial sênior na Barra, a apenas 20 minutos da casa de Miguel e Emma. Meu novo apartamento tinha uma varanda com vista para a cidade, espaço para meus materiais de arte e um quarto de hóspedes onde Emma poderia ficar sempre que quisesse. Mais importante, eu tinha minha dignidade de volta. Eu não era mais a sogra carente e dramática que tinha que implorar por migalhas de atenção de sua própria família. Eu era Margarida novamente, uma mulher com seus próprios interesses, seus próprios amigos, seu próprio valor além do que eu poderia fornecer aos outros. Uma noite, sentada na minha varanda observando o pôr do sol pintar o horizonte do Rio de Janeiro em tons de ouro e roxo, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A dor que Rebecca causou, a mim, a Helena, a Miguel, a Emma, foi real e duradoura. Mas também me ensinou algo valioso sobre autoestima e limites. Por muitos anos, aceitei ser maltratada porque tinha medo de ficar sozinha.
Eu dei dinheiro que não podia perder porque pensei que o amor poderia ser comprado. Eu engoli minha mágoa e raiva porque acreditava que manter a paz era mais importante do que exigir respeito. A traição de Rebeca me forçou a confrontar esses padrões e mudá-los. Ao lutar pela proteção de Helena, aprendi a lutar pela minha própria. Ao me recusar a permitir as mentiras de Rebeca por mais tempo, encontrei minha própria voz novamente. A mulher que antes tremia sobre uma xícara de café em seu apartamento apertado, com medo de atender ao telefone porque poderia ser outra decepção, se foi. Em seu lugar, havia alguém mais forte, mais confiante, cercada por amor e respeito genuínos. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Emma, ligando para me contar sobre seu dia na escola e perguntar se ela poderia vir no próximo fim de semana para trabalhar em um projeto de ciências. Claro, meu amor, eu disse. Eu te pego depois da escola na sexta-feira e faremos uma noite do pijama de verdade com pipoca e filmes. Obrigada, vovó Margarida, ela disse. Eu te amo. Eu também te amo, Emma. Mais do que você jamais saberá. Ao desligar o telefone, sorri para as luzes da cidade começando a piscar na escuridão crescente. Amanhã, eu almoçaria com Helena e visitaria a galeria de arte onde várias de minhas aquarelas estavam sendo exibidas na mostra de artistas seniores. Neste fim de semana, ajudaria minha neta a aprender sobre fotossíntese e ouviria seus sonhos de se tornar veterinária. Estes não eram os anos dourados que eu imaginara quando era mais jovem, mas eram meus, construídos sobre a verdade em vez de mentiras, respeito em vez de manipulação, amor genuíno em vez de obrigação. Pensei em Rebeca, provavelmente sentada em sua cela, ainda convencida de que era vítima de uma conspiração elaborada. Senti pena dela, de certa forma. Ela jogou fora uma família que a amava, destruiu relacionamentos que poderiam tê-la sustentado, escolheu a ganância em vez da integridade. Ela cumpriria sua pena e eventualmente seria libertada, mas o dano que causou à sua própria vida era irreversível. No final, ela me ensinou algo inestimável, que às vezes se afastar de relacionamentos tóxicos, mesmo relacionamentos familiares, é a única maneira de se salvar. Que estabelecer limites não é egoísmo, é necessário para a sobrevivência. Que o respeito tem que ser mútuo, ou não é respeito de forma alguma. Ao me preparar para dormir naquela noite, olhei para mim mesma no espelho do banheiro. A mulher que me encarava tinha cabelos prateados e rugas ao redor dos olhos, mãos marcadas por décadas de trabalho e preocupação. Mas havia algo diferente em sua expressão agora. Uma força que não existia há 2 anos. Uma paz que vinha de conhecer seu próprio valor. Pensei em todas as pessoas que poderiam estar ouvindo esta história, reconhecendo algo familiar em minha experiência. Talvez elas estivessem sendo manipuladas por um membro da família, ou exploradas financeiramente por alguém em quem confiavam, ou lentamente isoladas de pessoas que se importavam com elas. Talvez estivessem dando desculpas para o mau comportamento de outra pessoa porque tinham medo de ficar sozinhas. Se é você, se algo disso parece familiar, quero que saiba que você não precisa aceitar ser maltratado por pessoas que afirmam te amar. O amor não exige que você desista de sua dignidade ou de sua segurança financeira. O amor nem exige que você seja isolado de outros relacionamentos ou que guarde segredos sobre como está sendo tratado. O amor verdadeiro, aquele que dura, sustenta e cura, é baseado no respeito mútuo, na comunicação honesta e no cuidado genuíno pelo bem-estar um do outro. Ele não pede que você escolha entre o autorrespeito e a harmonia familiar, porque a verdadeira harmonia familiar inclui sua felicidade e segurança. Você tem o direito de ser tratado com gentileza pelas pessoas em sua vida. Você tem o direito de manter relacionamentos fora de sua família imediata. Você tem o direito de controlar suas próprias finanças e tomar suas próprias decisões sobre como gastar seu dinheiro. Você tem o direito de fazer perguntas e exigir respostas honestas. Mais importante, você tem o direito de se afastar de pessoas que consistentemente te machucam,
mesmo que sejam da família. O parentesco de sangue não dá a ninguém o direito de abusar ou explorar você. O casamento não dá a ninguém o direito de isolá-lo de seu sistema de apoio. Nenhum relacionamento, não importa o quão importante, vale a pena sacrificar sua dignidade fundamental e seu valor próprio. Levei 72 anos para aprender essas lições, mas nunca é tarde para começar a exigir um tratamento melhor das pessoas em sua vida. Nunca é tarde para estabelecer limites, afastar-se de relacionamentos tóxicos ou lutar contra pessoas que estão se aproveitando de você. Helena estava na casa dos 80 quando encontrou a coragem de enfrentar Rebecca. Ela poderia ter passado seus anos restantes sendo lentamente roubada de tudo pelo que trabalhou, vivendo em crescente isolamento e confusão, enquanto sua abusadora a convencia de que ela estava imaginando o roubo. Em vez disso, ela escolheu lutar, e por causa dessa coragem, ela obteve justiça e recuperou seus bens roubados. Eu poderia ter continuado a aceitar meu papel, como o bode expiatório da família, enviando dinheiro enquanto era excluída, engolindo minha mágoa enquanto era culpada por problemas familiares que não causei. Em vez disso, escolhi investigar a verdade, e essa investigação revelou não apenas os crimes de Rebecca, mas também o caminho para reconstruir relacionamentos autênticos com meu filho e minha neta. A escolha de exigir um tratamento melhor está sempre disponível. Não importa há quanto tempo você esteja aceitando menos do que merece. A escolha de investigar um comportamento suspeito está sempre disponível. Não importa o quão mais fácil possa ser olhar para o outro lado. A escolha de proteger a si mesmo e aos outros de pessoas que estão causando danos está sempre disponível. Não importa o quão assustador possa parecer enfrentar alguém que tem poder sobre você. Se você está em uma situação em que alguém está te explorando financeiramente, existem recursos disponíveis para ajudar. A Delegacia do Idoso ou o Ministério Público podem investigar o abuso de idosos. Consultores financeiros especializados nessas situações podem ajudá-lo a entender o que está acontecendo com seu dinheiro. Sociedades de assistência jurídica podem fornecer assistência legal acessível para pessoas que lidam com exploração financeira. Se você está sendo emocionalmente manipulado ou isolado de outros membros da família, existem conselheiros e terapeutas que entendem essas dinâmicas e podem ajudá-lo a desenvolver estratégias para se proteger. Centros de convivência para idosos muitas vezes têm grupos de apoio para pessoas que lidam com situações familiares difíceis. Mais importante, confie em seus instintos. Se algo parece errado, se as explicações de alguém não fazem sentido, se você está sendo pressionado a guardar segredos ou a cortar laços com pessoas que se importam com você, esses são sinais de alerta que merecem investigação. Não deixe ninguém convencê-lo de que você está sendo paranoico ou dramático por fazer perguntas sobre sua própria vida e relacionamentos. As pessoas que realmente te amam vão querer que você se sinta seguro e confiante em seus relacionamentos com elas. Elas não se sentirão ameaçadas por suas perguntas ou por seus relacionamentos com outras pessoas. Elas não pedirão que você sacrifique sua segurança financeira ou seu bem-estar emocional para a conveniência delas. Qualquer pessoa que exija esse tipo de sacrifício, que use seu amor como alavanca para controlar ou explorar você, não é alguém que merece acesso ilimitado à sua vida, aos seus recursos ou à sua confiança. Você já passou por algo semelhante ao que Helena e eu passamos? Você já se viu questionando se está sendo tratado de forma justa por alguém que afirma te amar? Você já descobriu que alguém estava mentindo para você sobre os sentimentos ou ações de outra pessoa? Por favor, compartilhe sua história nos comentários. Às vezes, apenas contar a verdade sobre o que nos aconteceu pode ajudar outra pessoa a reconhecer os padrões em sua própria vida. Às vezes, saber que outras pessoas sobreviveram a situações semelhantes pode dar a alguém a coragem de agir para se proteger. E se esta história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre seus próprios relacionamentos, ou te lembrou de alguém que você se importa e que pode estar em uma situação semelhante, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Tenho muitas outras histórias para contar do coração,
Histórias sobre resiliência e recuperação e as maneiras surpreendentes como a vida pode mudar quando encontramos a coragem de exigir um tratamento melhor das pessoas ao nosso redor. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por se importar com a história de Helena. Obrigada por entender que, às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é nos recusar a permitir o mau comportamento de outra pessoa, mesmo quando essa pessoa é da família. Lembre-se, você merece ser tratado com bondade e respeito. Você merece relacionamentos baseados em cuidado mútuo e comunicação honesta. Você merece se sentir seguro e valorizado em sua própria vida. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Não importa quem sejam ou quanta história vocês compartilhem. Sua dignidade não é negociável. Seu valor não está em debate. Seu direito de ser bem tratado não depende da aprovação de mais ninguém. Apegue-se a essas verdades. Não importa quais tempestades você possa enfrentar. Elas o levarão adiante.